Bem, o tema desta noite é esfriamento. Olha só. Eu não sei se o seu carro já superaqueceu, né? E aí você tem que parar, né? Desligar para ele desaquecer. Coloca uma água no reservatório, um carro ligado, aquela história toda, né? Mas o esfriamento é bíblico. Adverte a gente. Mateus capítulo 24, versículo 12. E olha por que acontece. Diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor de todo mundo? Não, de muitos. Então você vê que não é pouco. Então quando Mateus, registrou isso, palavra, o próprio Senhor falando isso, é o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo. Por quê? Por causa da maldade. A gente está vendo tanta crueldade acontecer no mundo, tanta covardia, tantas coisas ruins. Aí lembramos disso, que essa maldade, vai afetar o amor de muitas pessoas. E a gente precisa tomar cuidado. Agora, Romanos capítulo 12, versículo 9. Eu vou fazer uma leitura aqui, até o versículo 19. Do 9, quando diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. No versículo 10, eu vou começar pelo versículo 10, quando a instrução de Paulo aos romanos, aos vasconcelanos,
Quem nasce em Vasconcelos aí? Vasconcelanos? Deve ser, né? Hã? Vasconcelense? É brasileiro, né? É carioca. Você vê, né? Quando nós começamos a igreja, 1993, e nós criamos uma música, né? Você sabe qual é? Vasconcelos andei e perdido vaguei. Está vendo? Já tinha uma música de Vasconcelos. Então quem nasceu em Vasconcelos, né? Paulo está falando agora para nós aqui, não para os romanos. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Gente, como isso é bacana. Como é bacana a pessoa reconhecer você, a sua capacidade, o seu talento, e você pegar essa honra e transferir para alguém. Olha que bacana. Aí não vai entender nada. Mas é isso que a palavra quer dizer. Tem aquele pregador que você fala, poxa, olha, excelente mensagem, parabéns. Toda a glória seja dada ao Senhor. Às vezes por dentro está uma vaidade. Mas aí ele fala, toda a glória seja dada ao Senhor. Quando falam isso para mim, eu falo assim, pô, muito obrigado. Deus é muito bom comigo. Acertei sem querer. Bobagem, pô. Amor fraternal, diz Paulo aos romanos e ao pessoal de Vasconcelos, aos cariocas. Aquele amor de irmão. Nós temos alguns tipos de amor na Bíblia, né? Tem o amor fraternal, que bacana, né? Tem o amor de Deus, que é o ágape, e tem o amor erótico, né? Que é de sexo, essa coisa toda que a gente sabe, né? Então você vê, ele fala aqui, para você ter o amor fraternal, o amor de irmão. O que é amor de irmão, gente? Que revela ou mostra consideração. E olha, as igrejas hoje estão precisando disso, desse amor fraternal, desse contato, desse cuidado. Olha Mateus lá, hein? O amor se esfriaria. Poxa, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque amar aquela pessoa que faz tudo o que você manda é mole. Muito fácil. E amar aquela pessoa que reluta, que te desagrada, aí não, aí é difícil mesmo. Então, olha só, nós temos que ter esse cuidado, um amor que mostra consideração com o próximo, com o irmão, afeição, amizade. Gente, aqui é um lugar que tem que acontecer isso. A igreja de Deus. Eu sei que às vezes a pessoa, né, tem um embatezinho, né, mas tem que ter, ué. Isso tem dentro de casa. Você tem 4 filhos, né, 4 irmãos, sei lá o quê, e é tudo diferente. Parece que saíram de buraco diferente. É estranho. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, a sua formação, e a gente precisa respeitar isso. Esse amor precisa se fazer presente entre nós, amém? Entre a igreja. E quando Jesus falou aqui em Mateus sobre isso, ele estava falando de nós, da igreja, dos crentes. Então a gente tem diferença? Eu vim ali, o cara avançou o sinal numa alta velocidade e vinha um casal de irmãos, atravessando ali na descida do viaduto, né? Que é aquela descida, a gente desce o viaduto e já avança tudo.
E aí eu observei, já diminuí a velocidade. Até porque o casal estavam com Bíblia embaixo do braço, estavam indo não para o céu. Se eu não diminuo a velocidade, eu vou levar para o céu? Não. E passou né? Eu diminuí, mas o cara não gostou atrás de mim, me ultrapassou e aí o irmão, né, fez assim para ele, ó, sinal. Lembrou que o sinal estava vermelho, mas de repente ele é daltônico. E eu segurei. Aí o que aconteceu? Ele agradeceu, né, e falou, pode avançar. Está vendo? Então, gente, nós temos que ter esse cuidado com os irmãos. Esse carinho, esse amor, né? Graças a Deus que eu vim ligado, né? Que ele acreditou no sinal, gente. Tem gente que acredita em sinal. Então, cuidado, hein? Então, você vê que a igreja precisa ter um sentimento de carinho muito forte. Muito forte. Ah, eu amo o Davi, porque o Davi, tudo que eu falo, ele gosta, ele é meu amigo. Não, eu amo porque ele é meu irmão, faz parte do corpo. Pô, mas para aguentar o Adriano não é mole, né? Mas ele é meu irmão. Então tem certas diferenças, lógico. Aí eu fico assim, caramba. Como isso é difícil, gente? A gente às vezes, né, não se identifica com pessoas. Eu não sei explicar isso, não sei. É o santo, viu? É o santo. Meu santo não foi com o seu. Meu Deus do céu. É o santo que bate, olha só. Ai, Maricélia, não é mole não, né? Então nós temos que ter um sentimento de carinho muito forte. Nós temos que ter, né, dedicação, interesse, gente, uns pelos outros. É o que eu estava falando da criança. A gente tem que ter um interesse muito grande pelas nossas crianças. A gente tem que, né, fazer o melhor para elas, ensinar com todo carinho. Olha, até hoje, né, fui apaixonado pela minha primeira professora. A Carla nem sabe disso, não, ia ficar com ciúme tremendo. A Sônia, olha, eu era um garotinho de 7 anos aprendendo lá a escrever, e a tia Sônia, que morava lá na Domingos Lopes, em Madureira, era a minha professora. Você percebe, Então, você percebe que isso está gravado no meu coração? Até hoje. Ela deve estar com uns 100 anos, se estiver viva. Porque eu estou com 65. Mas o que eu quero dizer para você? Que isso marca. Isso marca. Amanhã, essas crianças vão estar assim, poxa, que a tia lá na igreja de Vasconcelos, ensinava a gente assim, passava isso. Gente, você não sabe o valor que isso tem para Deus. A satisfação que Deus tem. Então, olha só, nós precisamos amar uns aos outros, mesmo que o irmão sobressaia mais. Não tem esse negócio, né? Essas brigas na igreja, porque fulano, eu não sei por que fulano, né? Olha a cara, eu não sei por que fulano está ali. Está ali porque Deus botou. Aí a pessoa sobressai mais que a outra, aí gera um conflito. Não pode gerar conflito. Eu quero que você se dê bem, que você seja abençoado. Para mim isso é melhor. Pô, se eu encontrar alguém que, pregue aqui mais do que eu, que atrai a pessoa, eu vou ficar feliz da vida. Não vou ficar enciumado, não, vamos tirar, porque... Não, gente.
Pelo contrário, a gente está aqui para somar. Então, de repente, tu vai encontrar esses problemas, né? Pessoa que às vezes sobressai mais do que você, mas não fica com inveja, não cria problema, não. Ajude essa pessoa, não tem problema. Dê a glória para ela, deixa ela levar, ué. Então, gente, nós precisamos resgatar esse amor fraternal que Paulo tanto avisa para nós nesta carta aqui, que é importantíssimo. Mesmo aquele, eu botei até entre aspas aqui, mesmo aquele que seja problemático, difícil, é esse que tem que ser abraçado, gente, até para não contaminar os outros. Abraça, prende, mas caramba, hoje eu recebi um rapaz aqui no final do culto. Eu estava me despedindo da Carmen, né? Carmen, esposa do falecido diácono Paulo. Esteve aqui hoje, uma benção. Cabelo branquinho, né? Coisa linda. 80 e alguma coisa. E aí o rapaz chegou ali e, né, aquela coisa, aquele afã, quem é o pastor? A Adriana ainda me entregou. Aí veio falar comigo, bacana. Aí ele fala, gente, ele deu logo a característica dele. Ele falou, não, sabe o que é? Eu vim da minha cidade, não sei o que, aquela história, né? E há um problema, porque eu sou homossexual. Aí eu falei, não vejo problema. O senhor tem como me ajudar a me dar uma roupa? Eu não tinha roupa. A minha manequim é maior, né? Não ia dar, né? Então você vê, né? A pessoa vai e procura uma igreja, entra numa igreja querendo uma ajuda. Queria uma roupa, gente. Tu vê que, né? Tem gente que quer tanta coisa, mas quer uma roupa. Outros querem uma comida, quer não sei o quê. Então eu tratei ele com o maior carinho, não discriminei ele, não, bacana, conversamos, né? Aí eu falei, não, aqui não tem que ele queria ver, para dar entrada não sei em quê. Eu falei, rapaz, isso aí a gente não tem aqui um corpo jurídico para te orientar, não. Mas a igreja precisa disso. Eu não posso rejeitar o cara imediatamente, porque é um pedinte, aí não, eu tenho que ouvi-lo. Tem que ver o que ele precisa da igreja, precisa de mim. Se tiver ao meu alcance, amém. Se não tiver, passar bem. A igreja precisa desta identidade. A igreja tem pessoas difíceis, gente. E como tem? Mas quem não é difícil? Cada um tem um jeitão de ser. Tem gente até esquisita. Mas a gente precisa amar essas pessoas. Precisa ter comunhão com essas pessoas. O versículo 11 diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Olha que bacana a fala de Paulo aqui. Antes de transformarmos o mundo, isso é muito importante, porque a gente está naquele afã, quer ganhar o mundo todo, né? Quer ganhar o mundo todo, aquela coisa e tal. Mas antes de você, né, transformar o mundo, você precisa ser transformado. Amém? Tem pessoas que não esperam o processo de transformação. Quantas pessoas eu já vi aí que tiveram um encontro com Jesus e não esperaram aquele momento de transformação? Eu já falei aqui, eu tive aqui um rapaz, né, que ele teve um testemunho, tem um testemunho na vida dele,
que seu pai assassinou sua mãe, na frente dele. Ele, garoto, pequeno, no berço, e ele viu essa cena. Você já imaginou? Passou o tempo, ficou aqui muitos anos com a gente, aí falou assim: pastor, eu queria dar esse testemunho. Eu falei assim: rapaz, vai devagar, calma. Você já pensou nisso? Já orou? Então vai devagar. Isso não é testemunho para ficar dando, para divulgar. Não, tem que estar alicerçado. Por quê? Porque senão não fica, não resiste. E a gente viu aí um montão na mídia, dando testemunho de conversão e depois, desviou. Por causa do sensacionalismo. Não. Passou um tempo que eu digo é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Passou, foi ano. Aí eu falei: e aí? Aí ele amadureceu, ele foi transformado, precisava ser transformado. Afinal de contas, eu era o pastor dele. Batizei ele nas águas, realizei a cerimônia de casamento deles. Quando chegou o período, eu falei: agora sim, agora você vai dar o testemunho para a igreja. Pronto. E aí, então, ele deu o testemunho. Beleza. Porque não adianta a gente ficar dando testemunho se a gente não foi transformado. Tivemos um encontro com Deus, bacana. Legal. E daí? Esse encontro já mudou a sua vida? Você já é mesmo uma nova criatura? Tem que ser. Tem que se alicerçar no Senhor. Amém? Ué. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Então nós precisamos primeiro ser transformados, ou seja, sermos fervorosos do Espírito. E não é do Espírito Santo não, é do nosso. Aquele fervor que você tem, aquela animação de fazer a obra de Deus, de estar na presença de Deus. Isso é fervoroso. E é isso que estão querendo acabar, né? Esse fervor, para a gente se tornar frios, frígidos. Mas o Senhor advertiu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com as notícias que nós ouvimos. Você liga a TV, caramba, só coisa ruim. Aí isso faz mal para você. Para de ver esse negócio, bota num filme, sei lá o quê. Não, vamos ver lá o Jornal Nacional, vamos ver o Jornal da... Eu conheço uma pessoa que vê todos os jornais. É Band, é SBT, sai assim, ó. Não, estou fora disso. Quero viver de boas notícias. Notícia ruim, meu Deus do céu, já chega. E aí eu começo então a esfriar. Por quê? Porque eu vejo tanta maldade e através dessas maldades que eu estou acompanhando, eu acabo esfriando. Esse é o cuidado. Versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Deus me livre. Abençoem e não amaldiçoem. Está ali. Não é complicado isso? Você lembra de Davi? Saul
Saul perseguindo ele, e ele livrando Davi, olha, ele livrando Saul. Um cuidado tremendo. Então nós temos que fazer isso. Vou falar baixinho aqui para você, ó. Aquela pessoa que fala mal de você. Está aqui dentro, ó. Aqueles que perseguem vocês. Aquela pessoa que fala mal de você. Você precisa abençoá-la. Amém? Parece até aquele amém do trem. Conhece o amém do trem? Amém do torradinho. É. Porque para viver isso é muito difícil. Tem pessoas que falam assim, ih, mas fulana está falando do Senhor. Ih, estou nem aí. Fale mal de mim, mas falem de mim. Fazer o quê, gente? Se eu que sou o pastor passo por isso, imagine você. Então deixa Deus cuidar. Você tem que abençoar, está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. É o apóstolo Paulo inspirado. Você precisa abençoar essa pessoa. Ah, mas está falando de mim? Pô? Eu não, vou passar por cima. Vai nada. Se você tiver fervoroso de espírito, duvido. Conviver com aquelas pessoas que concordam com você, que te amam, que te abraçam, que te beijam, é mole. Eu quero ver conviver com essas, que falam mal de você, que faz fofoca com o teu nome. Como dói isso, gente. Mas isso não existe aqui na igreja. Não. Eu também admito que é difícil. Mais fácil é se vingar. Ah, não vejo a hora. Senhor, pesa a mão. Para com isso. Meu Deus do céu. Usa esse amor que eu estou falando aqui. Que Jesus deixou para nós. É difícil? É difícil. Às vezes você tem que amar a pessoa que está do seu lado e ela não te agrada em tudo e você ama. Então por que eu não posso amar aquela pessoa que ainda não teve aquele encontro com Deus? Porque uma pessoa que fala mal da outra dentro da igreja não teve encontro com Deus. Precisa de um encontro. E isso, gente, causa um problema sério. Vem doenças na pessoa, vem tantos problemas. Por quê? Porque, lamentavelmente, está fora da visão de Deus. O que Deus está falando para nós é que isso é difícil, é mais fácil se vingar, é mais fácil virar as costas, parar de falar. Não. O mais fácil é orar. Abençoa essa pessoa, Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos. Não pesa a mão não, que esse negócio de pesar a mão, puxa vida, tenha misericórdia, Deus. E olha, Deus vai te ouvir. Paulo diz que a vingança pertence a Deus. Bem, o que a gente entende disso? Que a vingança pertence a Deus. Gente, a vingança de Deus não é essa vingança nossa. A vingança de Deus é diferente. Muito diferente. A nossa não. A nossa é aquela raiva. Não, de Deus é diferente. A vingança de Deus é com amor. Se Ele orienta que nós devemos abençoar essas pessoas, por que Ele vai se vingar com tanto mal? Nós temos que ser iguais a Jesus. Temos que lutar por isso.
você faria em certa atitude contra você? Imediatamente você deve pensar, o que Jesus faria? Eu tenho um livro sobre isso. O que Jesus faria nessa situação que você está passando? Pensa nisso. É o que você tem que fazer. Vai aprendendo. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você percebe que não é diferente? Romanos, agora Mateus. Aí eu vou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 60, e leio. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Lembra disso? Quem foi? Quem? Estevão, apedrejado ali. Olha só, gente, você que tem levado pedradas, poxa, o cara aqui foi apedrejado até a morte. O que ele fez? Chama aí pessoal para se vingar. Olha, se vinguem aí, porque estão me matando aqui. Não, a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Está vendo? Esse é o papel do cristão. Você vai ser chamado de bobo, de boba, não tem problema. O importante é o que Deus pensa de você. Você precisa fazer aquilo que a palavra de Deus determina. Versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Viu? Se fizeram maldade contra você, retribua com o bem. Olha, isso tem um valor tremendo. No versículo 20, Paulo fala, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, mata ele de fome. É isso que diz? Olha lá. Diz o quê? Dá o quê? Dá ele de comer. Está vendo? Mas se ele tiver sede? Mas o inimigo? Você já imaginou? Você tem um inimigo. E ele está passando por dificuldade. Aí ele procura você. Aí você, agora é minha vez. Agora eu vou à forra. Não, não é isso. Isso não é espírito cristão. O espírito cristão é esse aqui. Ele está com fome? Ajuda ele a comer. Mata a fome dele. Está com sede? Dá água para ele beber. Por quê? Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Está vendo? O que é isso? Amontoará brasas vivas. Você já imaginou o que é brasa viva? Na sua cabeça? Qual é o resultado de uma brasa viva na sua cabeça? Queimando, né? Gente, vai queimar que vai arder, hein? Queimadura de 1º, 2º, 3º grau. Mas é isso que a Bíblia recomenda? É. Por quê? Porque aquela pessoa que te fez mal, que se tornou sua inimiga, agora você vai e socorre ela. Ela vai ter um problema de consciência seríssimo. Vai falar, caramba, o que eu fiz? Olha a brasa queimando, ó. Na minha não. Olha a brasa queimando.
Caramba, eu fiz mal a ela e ela retribui com isso. Essas são as brasas, gente, vivas na cabeça da pessoa. O problema de consciência, de arrependimento, de dor. Vai falar, pô, eu não mereço você estar fazendo isso por mim. Eu não fui legal contigo. Mas esse é o papel cristão, gente. Essa é a nossa missão. Eu repito, nós precisamos parecer com Jesus. Amém? Precisamos parecer com Ele. Porque parecer com o irmão é mole. Parecer com Jesus é mais difícil. Não fomos chamados para punir ninguém. Não fomos. Castigar ou se vingar dos nossos inimigos. Não fomos. Nós fomos chamados, para sermos misericordiosos, amorosos, bondosos. Amém? Está vendo como o amém é fraco? É fraco porque vou nada. É difícil, gente, amar o inimigo, ser bondoso com ele. Assim como Deus, é conosco, assim devemos ser com os nossos inimigos. Amém? Gálatas 5:22, para a gente já chegar no finalmente. Gálatas 5:22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que mais? Mansidão, domínio próprio. E diz Paulo, contra estas coisas não há lei. Está vendo? Contra isso não há lei. Os frutos do Espírito têm que fazer parte da nossa vida. Pelos frutos vos conhecereis. Poxa, ah lá, está vendo? E é da igreja. Pô, olha só. Está lá na igreja todo dia. Aqui não é todo dia, né? Então não é daqui. E para encerrar, 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 4. Olha a sintonia da palavra de Deus. Olha como você tem que tratar o seu marido, a sua esposa. O amor é paciente. Tenha paciência com essa criatura. Tenha paciência com essa criatura. Principalmente se já está meio idoso. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Tem marido ciumento aqui? Tem esposa ciumenta aqui? Meu Deus do céu, tudo antibíblico. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita. Tem que ser santo mesmo, né? Não se irrita. Quando ela brigar com você, tu fala, não se irrita. E vice-versa. As crianças estão lá irritadas. Viu? Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
E para você que não sabe, o amor jamais acaba. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo amor que o Senhor tem sobre nós. E pelo amor que une esta igreja, Senhor. Nós estamos aqui para aprender, Senhor. E temos aprendido com a tua palavra. Continua nos ajudando. Que possamos, ó Deus, amar uns aos outros aqui, mesmo com as indiferenças. Para que possamos, ó Deus, ser como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.